Olá, boa noite. Eu sou Marta Ferreira e começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 8 de junho. Presidente do Supremo convoca sessão extraordinária para julgar decisão liminar que determinou que a vaga do deputado cassado Deltan Dallagnol seja ocupada por Luiz Carlos Rauli. Este é um dos destaques do jornal de hoje e você acompanha também nesta edição. Plenário virtual do STF já tem maioria para validar lei do Amapá que cria cargos em comissão no Ministério Público Estadual. A Advocacia Geral da União lança laboratório de inovação. E ainda, Judiciário Gaúcho começa a utilizar nova ferramenta para garantir maior proteção às mulheres vítimas de violência. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, convocou sessão virtual extraordinária nesta sexta-feira para submeter ao plenário a decisão liminar do ministro Dias Toffoli de empossar Luiz Carlos Rauli como suplente do deputado cassado Deltan Dallagnol. A repórter Daniela Ramalho tem as informações. O plenário virtual convocado pela ministra Rosa Weber vai analisar a decisão do ministro Dias Toffoli que determinou a diplomação do suplente de Deltan Dallagnol, Luiz Carlos Rauli, no cargo de deputado federal. O ministro Dias Toffoli negou ontem o pedido da defesa do deputado federal cassado Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná, de suspender a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que anulou o registro de candidatura. Toffoli também analisou o pedido do Podemos para manter a vaga da legenda na Câmara dos Deputados. Inicialmente, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná fez a recontagem de votos e, como nenhum candidato do partido atingiu 10% do quociente eleitoral, a vaga iria para um deputado do PL. Mas Toffoli acatou o pedido da legenda e, assim, Luiz Carlos Rauli deveria ser empossado. A decisão do TSE de cassar o registro de Dallagnol foi no dia 16 de maio, por unanimidade. De acordo com o relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, o ex-deputado federal cometeu uma fraude contra a lei da ficha limpa. O motivo para a cassação do registro foi a exoneração solicitada por Dallagnol do Ministério Público Federal 11 meses antes das eleições. Nesse período, ele enfrentava processos internos que poderiam levar à demissão e, consequentemente, à inelegibilidade. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal formou maioria para validar lei do estado do Amapá, que cria cargos em comissão no âmbito do Ministério Público Estadual. Confira na reportagem que eu preparei mais cedo. O questionamento foi feito pela Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público. A lei do Amapá permite a contratação de funcionários comissionados no Ministério Público do Estado. A entidade sustenta que teriam sido criados cargos ou funções com gratificações que não possuiriam atribuições próprias de direção, chefia ou assessoramento e que as características destes cargos se assemelhariam à de cargos efetivos. Argumenta, então, que a lei ofende a regra do concurso público. Defende que o número de cargos comissionados criados pela norma é excessivo e, por isso, fere também o princípio da proporcionalidade. O governo do estado do Amapá defendeu a constitucionalidade da lei. A Procuradoria-Geral da República também se manifestou pela validade de todos os dispositivos questionados. A ação está sendo julgada em sessão no plenário virtual do Supremo. O relator do processo é o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele entendeu que a lei respeita a proporcionalidade entre o número de cargos em comissão com o total de cargos efetivos, conforme informações prestadas pelo governador do estado. No voto, Barroso destacou ainda que o texto constitucional não determinou o número de cargos a ser reservado a servidores públicos, nem mesmo a correlação que deve haver entre o número de cargos de provimento em comissão e a quantidade de cargos efetivos. A tarefa de definição
das respectivas quantidades mínimas foi atribuída ao legislador infraconstitucional. Dessa forma, a mera alteração do percentual de cargos em comissão destinados à ocupação por servidores públicos de carreira, quando não importar supressão total da reserva ou redução a patamares simbólicos, atende ao disposto na Constituição. Assim, votou pela improcedência do pedido feito pela Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público, entendendo que a lei é constitucional. 7 ministros já acompanharam o voto do relator. A única divergência até agora é da ministra Carmen Lúcia. O prazo para encerrar o julgamento termina no dia 12 de junho. E o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, arquivou habeas corpus que pedia a soltura do prefeito de Borba, no Amazonas, Simão Peixoto. Ele está preso desde o dia 29 de maio por suspeita de chefiar uma organização criminosa naquele município. No pedido feito à corte, os advogados pretendiam que Simão voltasse a exercer as funções na prefeitura. No entanto, para o ministro Fux, o STF não pode apreciar o HC enquanto os requerimentos feitos no STJ ainda não forem analisados em definitivo. E no próximo bloco, a gente mostra uma novidade do Judiciário Gaúcho para aumentar a proteção às mulheres vítimas de violência. Voltamos já já. Um posto de combustíveis de Presidente Prudente, em São Paulo, responderá pelo atropelamento de um frentista. A decisão é da 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Anderson Conrado tem os detalhes. O caso ocorreu em novembro de 2020. O frentista havia acabado de abastecer um veículo quando foi atropelado por um carro que se desgovernou após se envolver em um acidente. Na reclamação trabalhista, o profissional alegou ter sofrido acidente de trabalho que deixou sequelas. Obrigado a permanecer em cadeira de rodas até o ajuizamento da ação, ele estava incapacitado para as atividades profissionais. Na ação, pediu o pagamento de indenização por danos morais. O posto de combustíveis argumentou que o acidente ocorreu por culpa exclusiva de terceiro e que não havia relação de causa e efeito com sua atividade econômica. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, manteve a decisão do juízo de primeiro grau que acolheu o argumento do empregador e negou o pedido do frentista. Para o TRT, nenhuma providência poderia ter sido tomada pelo posto, a fim de evitar que o trabalhador fosse vítima do atropelamento. O homem recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso, o ministro Alberto Balazeiro, considerou que a atividade do frentista traz elevado risco à sua integridade física. Para o ministro, a atividade de frentista deixa o profissional mais vulnerável a sofrer acidente de trabalho do que outro empregado comum. No voto, citou a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, tema 932. Segundo o entendimento do STF, é constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho quando a atividade normalmente desenvolvida por sua natureza envolve exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade. De forma unânime, a 3ª turma reconheceu a responsabilidade objetiva do posto e determinou o retorno do processo ao TRT para a decisão sobre o pedido do trabalhador quanto ao pagamento de indenização por danos morais. E o Ministério Público Federal denunciou 4 pessoas por envolvimento em fraudes em empresa de proteção veicular na Paraíba. As informações com Pedro Canguçu. 4 pessoas operavam serviços de proteção veicular sem autorização e regulamentação. As atividades ilícitas ocorreram na Paraíba e em Pernambuco. Segundo a apuração do Ministério Público Federal, os denunciados ofereceram aos usuários uma falsa proteção veicular, com características de contrato de seguro. A empresa não era fiscalizada, não tinha estrutura financeira para honrar os compromissos e fazia publicidade falsa para atrair clientes, além de ter sido alvo de ações civis públicas. O Ministério Público Federal pediu a condenação dos denunciados pelos crimes de gestão ilegal e temerária de instituição financeira, publicidade falsa e cobrança indevida de taxas. Olha só essa inovação autorizada pela Justiça de Canoas, no Rio Grande do Sul, para aumentar a proteção às mulheres vítimas de violência.
Lá foi instalado o primeiro sistema de tornozeleira eletrônica. Ele permite que a vítima seja avisada pelo celular sempre que o agressor estiver por perto. A Daniela Ramalho tem os detalhes. O homem que recebeu o equipamento já tinha sido preso por ameaça e descumprimento de uma medida protetiva de urgência. Com a instalação da tornozeleira, a vítima recebe um celular com um aplicativo interligado ao sistema de monitoramento. Essa tornozeleira é para situações realmente em que a mulher esteja num risco maior de feminicídio. Existem critérios que foram estudados a partir de uma pesquisa feita pela London School, uma contratação aqui do Estado. Então, nós temos um desenho dos riscos que a mulher está correndo. Quando o agressor se aproxima, o equipamento emite um alerta. Caso ele não recue do raio de distanciamento determinado pela medida protetiva, o aplicativo apitará de novo e mostrará um mapa e o rastreamento em tempo real do agressor. O aviso será enviado para a vítima e para a polícia. Depois desse segundo sinal, a guarnição da Brigada Militar mais próxima irá se dirigir ao local. Uma das questões mais importantes é fazer com que a mulher se sinta mais segura, a mulher que está dentro de uma relação de violência, e aí ela perceba que realmente o Estado está entregando uma eficiência maior e denuncie e busque ajuda. Sob o rito dos recursos repetitivos, a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai julgar o tema que vai definir se roubo contra vítimas diferentes em um mesmo contexto fático configura concurso formal. A reportagem é de Jéssica Castro. Foi selecionado como representativo da controvérsia um recurso especial de relatoria do desembargador convocado, Jesuíno Rissato, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, no qual o Ministério Público do Estado defendeu que a prática de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas da mesma família, enseja o reconhecimento do concurso formal, como observado em diversos julgados do STJ. Dessa forma, o julgamento vai definir se o crime de roubo praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático configura o concurso formal de crimes e não um crime único, quando forem violados patrimônios distintos. Com o julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, os ministros facilitam a solução de demandas semelhantes que se repetem nos tribunais brasileiros, criando a possibilidade de que seja aplicado o mesmo entendimento para diversos processos, gerando assim economia de tempo e segurança jurídica. A Advocacia Geral da União conta agora com o Laboratório de Inovação, o Labore. O objetivo do espaço é construir pontes entre ideias, tecnologias e conhecimentos. A repórter Larissa Graciano foi lá conferir. A ideia é fomentar a cultura da criatividade e da colaboração para resolver questões importantes com soluções inteligentes e em conjunto. Isso porque o estímulo à colaboração não vai ficar restrito apenas dentro da instituição. Outros órgãos da administração pública, empresas privadas e sociedade civil também vão participar. Todas as pessoas, todos os indivíduos, membros, servidores da instituição, todos os órgãos são convidados a utilizar um laboratório, tanto seu espaço físico aqui em Brasília, como os programas que nós vamos lançar, os editais que nós vamos lançar, para a destinação de recursos, para a capacitação em metodologias, de projeto, de discussões, de design thinking para a solução de problemas complexos, enfim. Será um espaço aberto de colaboração, que agora a Advocacia Geral da União passa a contar. O Laboratório de Inovação vai atuar seguindo alguns eixos importantes, como inovação na gestão e governança, métodos adequados para a resolução de conflitos, tecnologia e transformação digital. E falando em tecnologia, uma das primeiras entregas do Labori é a ferramenta da inteligência artificial, que vai auxiliar no trabalho da AGU. O lançamento do Laboratório de Inovação aconteceu no auditório da Escola da AGU, com a presença do Advogado-Geral da União, Jorge Messias, da Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, entre outras autoridades. Vejo o Laboratório de Inovação da AGU como um ninho, onde ideias poderão até nascer pequenas, mas onde serão gestadas e se tornarem grandes soluções. Essas ferramentas que nós podemos criar em conjunto podem nos ajudar muito na tomada de decisão e na realização da nossa finalidade institucional, que também é entregar direitos. A seguir,
Tribunal Regional Federal da Primeira Região conta com nova desembargadora. A gente volta já já. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região preencheu mais uma vaga de desembargador federal. Ana Carolina Roman foi indicada pelo Ministério Público e passa a compor o maior TRF do país, que tem jurisdição em 12 estados, além do Distrito Federal. Os detalhes com Ana Paula Souza. Mais um passo foi dado no processo de ampliação de 27 para 43 desembargadores do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A ex-procuradora da República, Ana Carolina Alves Araújo Roman, foi empossada no cargo de desembargadora federal pelo TRF1, no critério do 5º Constitucional. A indicação foi do Ministério Público. Ana Carolina formou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É especialista em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo e mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP. A magistrada vai integrar a 12ª turma do TRF1 e a 3ª seção, especializadas em Direito Civil. A desembargadora falou das expectativas e dos desafios para o novo cargo. Será um desafio muito grande, né? Tirar essa veste de Ministério Público, essa veste da parte que impulsiona a justiça e vestir, né, essa roupa, essa veste de magistrado, que tem uma atuação inerte, imparcial. Então, de fato, é uma mudança muito grande de postura. Mas eu já tenho aí meus 19 anos, né, de atividade no Ministério Público, sempre atuando nessa parte de defesa de direitos humanos, direitos fundamentais. Então eu tenho certeza que, apesar de ser um enorme desafio pela diversidade de matérias um pouco diferentes do que eu estou acostumada a trabalhar, mas esse é um desafio que eu estou preparada e tenho muita vontade e muito ânimo de vencer. Com a posse da nova integrante, o TRF1 passará a contar com 39 membros em sua composição. As duas últimas vagas a serem preenchidas por meio da chamada Lei de Ampliação serão de membros da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. A cerimônia de posse foi conduzida pelo vice-presidente do TRF1, desembargador federal Marcos Augusto de Souza, e contou com diversas autoridades dos 3 poderes e familiares da magistrada. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso devolveu o prédio do antigo fórum da comarca de Várzea Grande para a Prefeitura Municipal. Na ocasião, também foi firmado um termo de compromisso para construir um estacionamento com cobertura que vai possibilitar a instalação de painéis solares no novo fórum localizado no município de Chapéu do Sol. Confira na reportagem de Fernanda Fernandes. A área que abrigou por quase 4 décadas o Fórum de Várzea Grande carrega muitas histórias que contribuíram não só para a distribuição de uma justiça mais célere e eficiente, mas também para o desenvolvimento do município. Algumas delas marcaram a vida de Irani, que trabalhou aqui por exatos 35 anos e 10 meses. Agradeço a Deus por tudo isso que me deu, gratidão. E nós fizemos o que a gente tinha condições de fazer, sabe? Tratar bem os nossos jurisdicionados. Foi por isso que ela se emocionou durante a cerimônia em que o Poder Judiciário de Mato Grosso devolveu oficialmente o prédio à Prefeitura de Várzea Grande nesta quinta-feira. A vice-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que possui um vínculo muito forte com a comarca, já que foi por muitos anos diretora da unidade, falou em gratidão e sobre a sensação de dever cumprido. Eu vivi aqui a minha vida, porque eu moro em Várzea Grande, então muito próximo do prédio. Eu vinha para cá de manhã, de tarde e de noite. Então, eu vi o fórum crescer, eu vi os juízes chegarem, eu vi a justiça ser prestada, eu acompanhei a vinda e a chegada e a saída de juízes, promotores, advogados, servidores. Então, há um vínculo muito forte. Então, poder restituir esse imóvel, poder restituir esse prédio, para mim, é uma sensação maravilhosa de que a vida acontece e que há um ciclo que a gente deve cumprir
com honradez, com dignidade. Foram décadas, né, nesse antigo prédio do Fórum da Comarca de Várzea Grande, né, que nos foi doado pelo município de Várzea Grande, onde magistrados, magistradas, servidores, servidoras, colaboradores e colaboradoras, né, contribuíram, né, para a distribuição célere e eficaz da justiça. E em um termo de compromisso assinado na oportunidade, ficou estabelecido que a Prefeitura de Várzea Grande vai construir na nova sede do Fórum, inaugurada no ano passado na região do Chapéu do Sol, um estacionamento com instalação fotovoltaica. Uma forma de compensação, já que parte do mobiliário utilizada antes pela Justiça será reaproveitada pelo Executivo neste antigo prédio, que agora vai abrigar órgãos do município. Em Alagoas, o projeto Livros que Libertam tem transformado a vida de detentas no presídio Santa Luzia. Vamos conferir na reportagem de André Risco. A Raquel faz parte do projeto há 6 meses e teve sua leitura validada. Ela nos contou quais livros ela já leu. Eu sou apaixonada pela literatura antiga mesmo, de décadas atrás, como Bukowski, Fyodor Dostoiévski, Shakespeare, Emily Brontë. Literatura antiga é o que eu gosto mais. A leitura representa tudo na minha vida, até pelo curso que eu faço, já que eu já estou no 8º período de psicologia. Infelizmente foi interrompido pela reclusão, mas eu preciso ler 24 horas por dia. Então, assim, estar podendo ler ficção, estar podendo ler coisas um pouco fora da minha área, tem me voltado ao passado, tem sido maravilhoso. Atualmente fazem parte do projeto 1.126 reeducandos, que estão nas unidades Baldomero Cavalcante, Ciridião Durval, Presídio do Agreste, Presídio Militar, Penitenciária de Segurança Máxima de Maceió, Núcleo Ressocializador da capital e aqui no Presídio Feminino Santa Luzia. O objetivo é fazer com que cada livro lido represente 4 dias a menos na pena. Esse projeto, a gente pode ceder a cada preso ou presa, pessoa presa, um livro por mês. Nesse livro, cada preso lendo esse livro, a gente vai ter uma validação durante um mês e essa validação dá direito ao preso 4 dias de remissão. Essa validação, na verdade, ela é uma comprovação que a pessoa presa leu o livro. A gente entregou há um mês atrás o livro a essa pessoa e hoje a gente faz uma validação de uma forma que nossa equipe da educação, a equipe pedagógica, os professores acompanham de forma escrita que essas pessoas leram esse livro. Para os 2 secretários, o projeto hoje se tornou uma ferramenta indispensável para o processo de recuperação e ressocialização dos apenados. Fundamental, e o nosso intuito é fortalecer cada vez mais a educação, porque a educação ela liberta, a educação ela diminui a incidência de volta ao sistema prisional de quem sai. Então, com certeza, a educação é um caminho de ressocialização forte, em que você prepara e você entrega à sociedade, depois de ter cumprido a sua pena aqui, uma pessoa melhor. Quando agora você tem esse recorte de educação, enquanto política pública, só para uma gerência, então a gente vê realmente sendo desenvolvido um trabalho mais amplo e um olhar mais firme, onde a gente está tendo números que nos deixam muito felizes. O juiz Alexandre Machado lembrou que o objetivo é fazer com que o projeto possa alcançar 3.000 reeducandos do regime fechado até o final do ano. Nós temos visto uma grande revolução, uma grande transformação, né, e a gente tem visto o potencial desse projeto. E nosso objetivo para a gente alcançar essa nossa linha de atuação seria através de doação de livros, né, buscar doação de livros junto à comunidade, junto às instituições, né, buscar parcerias também, assim como já temos começado com a UFAL, e para que a gente consiga trazer mais livros para dentro do sistema prisional e ofertar esses livros para esses reeducandos. Após a validação das leituras, o magistrado se dirigiu até o presídio Baldomero Cavalcante, onde participou dessa entrega de 400 livros que foram doados para o projeto. A gente sabe que o poder transformador que o livro ele oportuniza essas pessoas, né? Então
esse projeto da remissão pela leitura ela tem esse potencial de transformar a vida das pessoas, de ressignificar essas vidas, de fazer com que elas, analisando, lendo aquele livro, possa se encontrar, possa reanalisar o seu caminho e possa, quando sair daqui, ter um outro olhar, ter outra perspectiva de vida. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela companhia e tenha uma ótima noite. Até mais.